obrigada a todos, né, que estão participando aí. Deus abençoe cada um de vocês, né? A expectativa é que seja uma aula abençoada, proveitosa, né, que vocês participem, tirem dúvidas e principalmente que o Espírito Santo possa falar, né, com cada um de nós através deste ensino. Tem que ser eficaz, né? Tem que ser algo que realmente toque as nossas vidas, né? E nos leve para mais perto de Deus e da vontade dele para nós. Eu vou orar rapidamente. Senhor Jesus, eu te agradeço por essa noite, eu te agradeço por essa oportunidade, Senhor, de poder falar aqui, de poder compartilhar a tua palavra com os irmãos, que não sejam opiniões minhas pessoais, Senhor, mas puramente a tua palavra, simplesmente aquilo que está escrito, Senhor, e que o teu Espírito Santo possa realizar essa obra em nós. O Senhor realiza através da sua palavra. Basta que tenhamos contato com as Escrituras e o Senhor Espírito Santo com certeza vai realizar obra em nossas vidas, nas nossas mentes, nos nossos corações. A tua palavra é poderosa. Eu não preciso acrescentar nada a ela, Senhor. A tua palavra por si só transforma, salva, liberta e tira do castigo e do juízo, Senhor, da condenação. Nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra, por esse privilégio de estarmos aqui, Senhor, aprendendo mais do Senhor, que o Senhor nos alinhe a nossa vida, sabe, coloca a luz nos nossos passos, Senhor, aumenta a nossa fé, aumenta a nossa paixão, Senhor, por Ti, em nome de Jesus, que seja um tempo maravilhoso na Tua presença, Senhor, que o Senhor realmente, Pai, possa tocar os nossos corações e a Tua palavra, Senhor, viva e eficaz, encontre espaço, encontre morada em nossos corações, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bem, então, não sei se vocês estão com material, mas eu vou passando aqui. A gente colocou aqui para essa última aula, mais especificamente, esse tema do juízo final, tá? E aí eu vou falando conforme vocês tiverem dúvidas, tiverem, né, alguma coisa, não somente acrescentar, né, mas às vezes é alguma dúvida mesmo. O momento é esse para esclarecer. E o juízo final é um momento, né, em que Deus julgará. Deus, o que a gente chama, né, é a Trindade, né, Pai, Filho e Espírito Santo. E a gente viu em alguns momentos Deus o Pai julgando, mas nós claramente temos em muitas passagens dizendo, né, claramente que é o próprio Senhor Jesus que irá julgar todas as nações, julgará cada um de nós pessoalmente, tá? O Senhor Jesus quem fará isso, e como a gente até falou numa outra aula, existe total comunhão entre a Trindade, né? Não existe divergência entre a vontade, né, do Pai, do Filho e do Espírito. A Trindade está em perfeita unidade sempre. É algo que está além da nossa capacidade, né? Falar da Trindade vai muito além. Então, se alguém consegue explicar totalmente isso, né, não dá, não é uma coisa que a gente precisa explicar, é uma coisa que a gente crê, porque realmente é muito difícil para seres criados falar de quem o criou, e principalmente por sempre existir. Deus não foi criado por ninguém, né? Então, é algo que a gente precisa crer com o coração, realmente. Então, existem diferentes correntes escatológicas acerca do juízo final, tá? Então, não sei se vocês já ouviram falar nesses termos: amilenismo, pós-milenismo, dispensacionalismo, tá? Eu vou explicar rapidamente, tá? Para vocês entenderem por que às vezes tem divergências, tá? Acerca dos momentos, da forma, do local, né? Que período, né? Então, com o entendimento aqui de cada uma dessas linhas, a gente consegue entender por que às vezes tem algumas divergências, tá, nesse sentido. Então, amilenismo e pós-milenismo defendem que haverá um único
o julgamento geral de todas as pessoas, isto é, o juízo final, e ocorrerá imediatamente após a vinda de Cristo. O pré-milenismo histórico, seus defensores entendem que haverá 2 julgamentos, sendo o primeiro na segunda vinda de Cristo e o segundo, no caso do juízo final, após a revolta de Satanás que acontecerá no fim do reino milenar e literal de Cristo na Terra, milênio. Pré-milenismo e dispensacionalista. Essa posição é onde tem mais divergências. Tá? Alguns dispensacionalistas ensinam a existência de vários julgamentos, né, até 7 julgamentos, e na maioria deles entende que há 3 diferentes julgamentos, sendo um julgamento por ocasião do arrebatamento da igreja, depois um julgamento de judeus e gentios na tribulação, e julgamento dos ímpios depois do milênio. Tá? Então, por que essas pessoas fazem isso? Elas pegam trechos, né, da Bíblia, principalmente os textos de Apocalipse, e aí elas conseguem formar ali entendimentos diferentes, tá? Mas uma coisa que é importante deixar claro, biblicamente, apesar a gente vê, por exemplo, em Apocalipse de João, ele falando de momentos, de coisas diferentes, né? E é como se João estivesse falando de momento, de olhares diferentes de um mesmo contexto, né? Ou seja, ele está dentro de uma casa, vou dar um exemplo aqui, ele está dentro de uma casa, uma hora ele está descrevendo a cozinha, outra hora ele está descrevendo a sala, mas ele está no mesmo espaço-tempo, tá? Ali. Então, o que eu quero dizer com isso? E o que nós temos aqui, segundo as Escrituras, a Bíblia não fala de vários momentos diferentes e de vários julgamentos. A Bíblia fala do dia do julgamento, a Bíblia fala de um dia, tá? E vai ser tudo em 24 horas. Nós sabemos que, biblicamente, um dia, né, para Deus, podem não ser 24 horas, pode ser um tempo mais abrangente, pode ser algo que pode durar dias, pode durar meses, a gente não consegue mensurar, tá? Porém, não serão coisas, de acordo com a Bíblia, nós não temos base para falar que acontecerão julgamentos separados, né? Até um aqui que fala que vai ter o julgamento primeiro dos cristãos, né? Depois vai ter julgamento dos judeus. A palavra diz em Jesus Cristo que já não há mais diferença, né, entre gentios e judeus, mas todos que estão em Cristo já são nova criatura, já tem uma unidade em Cristo, né? Não há mais separação, não há mais essa diferença, tá? E então não dá pra gente dizer que judeus serão julgados separadamente ou algo assim, né? O que Deus fala, o que a palavra fala é do juízo final, né? E que acontecerá imediatamente, né? Esse juízo começa imediatamente na volta do Senhor Jesus, na segunda vinda de Jesus, esse julgamento começa, tá? Mas a gente tem essas correntes aí, onde os que creem aqui nessas linhas pegam alguns textos, né, e acabam tendo visões diferentes, tá? Alguém tem alguma dúvida com relação a esses pontos? Não? Ninguém tem? Então, como a gente falou agora, né, em relação a quantos juízos haverão, né? Então, o que a gente pode entender acerca disso, tá? É importante, né, assim como a gente falou na semana passada sobre a linha da teologia liberal, que não acredita na ressurreição, fala que não existe ressurreição, né, que é um sentido figurado, mas biblicamente nós falamos e lemos vários textos, né, na semana passada, deixando claro que
haverá sim a ressurreição e que além do corpo espiritual haverá também um corpo com matéria, um corpo físico, né? E que será diferente, né? Um corpo que não será mais corruptível como esse que nós temos, né? Não será um corpo frágil como nós temos hoje, né? Será um corpo totalmente diferente. Seremos como anjos, né? Como também está escrito, não haverá casamento, né? Nada dessas coisas, mas é um corpo glorificado como são, né? Jesus assemelha, Jesus mesmo diz isso, serão como anjos no céu, tá? Então haverá sim um corpo da ressurreição, né? E isso não pode ser negado. Da mesma maneira, quando a gente fala do juízo final, existem essas correntes, essas linhas diferentes aí que falam sobre momentos diferentes, antes do milênio, depois do milênio, né? Quando Satanás for julgado, aí sim é que vai ter... Qual que é o ponto central? Né? Negar a realidade. O que não pode acontecer é ter esse liberalismo também de falar, não vai ter juízo final, né? Acho que eu até dei esse exemplo, o inferno é aqui na Terra, né? Tem gente que fala esse tipo de coisa, mas nós vemos pelas escrituras que sim, todos haverão de estar diante de Deus, todos haverão de prestar contas de si, é isso que a palavra deixa claro, do Antigo ao Novo Testamento, que todos estarão diante do tribunal de Deus, tá? Mesmo nós, os salvos, estaremos diante de Deus não para condenação, né? Mas todos haverão de prestar contas, então haverá juízo final. O que não se pode fazer é negar a existência do juízo, né? Dizer que isso não vai acontecer, que ninguém vai ser julgado, que Deus é amor, né? Inclusive o juízo ele vem para mostrar que Deus é justiça, né? Como nós falamos também em outras aulas, sangue derramado sobre a terra, corrupção, ganância, tantas coisas aí que prejudicam, né? Às vezes decisões, atitudes aí de grandes instituições, sejam políticas ou instituições públicas ou privadas, né? Que causam grande dano, enganam as pessoas, né? Permitem o mal, permitem a corrupção, são parceiras, né? do narcotráfico, da prostituição em grande escala, né? Pessoas que ganham milhões e milhões de dólares aí com sites pornográficos, com fruto de estupro, de violência, crianças que são... Quanta coisa horrível que acontece, né? E certamente Deus julgará todas essas coisas. Então, o juízo, sim, porque Deus é amor e Deus ama todos aqueles que foram prejudicados, que foram punidos, né, que a terra teve que receber aquele sangue e não foi feito, mesmo que se faça de certa forma algum tipo de justiça aqui na terra, não se compara, né? A vida humana é preciosíssima a Deus, né? E nós vemos com a primeira morte, né, que foi a morte de Abel, né, como Deus se desagradou com aquilo, como a terra, a natureza se desagradou ao receber a morte, né? Então, e como isso veio acontecendo, né, até aqui e continuará acontecendo, né, até que Jesus volte, porque a terra, né, as pessoas são corruptas, são cruéis, né, e as pessoas que não se arrependerem, elas serão julgadas e condenadas. Tá? Então o juízo vem para isso também, tá? Para fazer justiça, né, sobre tudo que aconteceu na terra, desde Adão até aqui. Então, tem alguns textos aqui, são muitos, tá? Eu vou ler só alguns com vocês. Alguém quer falar alguma coisa? Minha câmera tá afundada aqui. Deixa eu tentar organizar melhor. Acho que eu não vou conseguir não, deixar assim. Alguém quer fazer algum comentário? Vocês têm alguma mensagem? Eu nem consegui ver. Deixa eu ver aqui. Não. Tranquilo, pessoal? Eu vou continuar então, tá? Ok. Um outro ponto aqui também, antes de ir para os textos, né, a gente falou sobre essa questão
né, das diferentes correntes. A gente sabe que essas pessoas acabam pegando textos bíblicos que de certa forma, elas contextualizam, né, a linha de entendimento delas, mas aqui, todavia, acredito que esse não deve ser um motivo de divisão entre os cristãos. Ao contrário, devemos nos unir fielmente na esperança da chegada desse grande dia. Precisamos agir com respeito por quem pensa diferente de nós, lembrando que também são cristãos genuínos e que amam a palavra de Deus. Então, isso é muito importante, né? Mesmo que, né, o que eu posso dizer para vocês acerca dessas linhas, explicar o que elas são e falar do que está escrito, tá? Mas não quer dizer que uma pessoa que é dispensacionalista ou que é pós-milenista, né, acredita que Jesus reinará por 1000 anos aqui na Terra. Tem outros cristãos também muito, muito amados, servos de Deus, que dizem que não, que Jesus não vai reinar aqui na Terra, fica aquela coisa, né? Então, eu não posso desmerecer, nem destratar, né, nem arrumar discussão com alguém que pensa diferente de mim, né? Então, como eu falei, o que nós não podemos é negar a existência do juízo, mas precisamos respeitar, amar, compreender que existem questões, né, que têm uma certa complexidade mesmo, e às vezes a pessoa, sei lá, de determinada congregação recebeu um entendimento diferente, seja na sua escola bíblica ou nos seus estudos mesmo, né, os estudos sobre juízo final, sobre Apocalipse. Eu tenho feito muitos estudos e os que defendem, né, cada uma das suas visões, eles defendem com muita veemência e como eu falei, existem textos bíblicos que respaldam, né, de certa forma, né? O que nós não podemos é desacreditar, não estarmos preparados, tá, para esse dia, porque ele virá. Tá? É importante respeitar e não arrumar discussões, né, com outros irmãos por conta de questões teológicas. Tá? Até, né, os apóstolos sempre recomendavam que não houvessem discussões tolas, né, no meio da igreja, porque isso não edifica, né, a ninguém. Então vamos para os textos agora. Primeiro eu quero ler com vocês Mateus 7, a partir do versículo 22. Então eu vou pegar aqui. Eu vou ler até um pouquinho antes. Eu vou ler aqui do 21, que fala assim: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios, não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Tá? Então, aqui a gente já tem, né, um briefing assim, em que chegará um dia, né, a palavra sempre fala, naquele dia, né, chegará, né, o grande dia. Então, Jesus aqui faz menção desse dia, né, e ele diz aqui que a muitos ele não vai reconhecer esse dia. Marcelo, Deus fez o homem dotado de livre-arbítrio, foi feito para poder de escolha, com liberdade, enquanto liberdade, responsabilidade, sim, Marcelo, tá certo. Dessa forma, todas as escolhas feitas pelo homem trazem consequências que devem ser suportadas. É responsável pelos seus atos, deverá prestar contas ao seu Criador. Sim, sem dúvida, tá? Haverá sim, né, a prestação de contas, mas aqueles que estão em Cristo, né, não sofrerão o dano da segunda morte, não sofrerão a condenação, né? Ou seja, se estará diante de Jesus, mas para ser justificado perante o Pai, né? Jesus estará, né, a pessoa cometeu crimes, enfim, pecou durante a vida, mas ela conheceu o Senhor Jesus, ela verdadeiramente se rendeu a Jesus, se arrependeu dos seus pecados,
né? Uma pessoa que realmente recebeu Jesus como Senhor da sua vida, não só de boca, mas, né, perante os anjos, perante um mundo espiritual que vê todas as coisas, né? Vê aquilo que nós humanamente muitas vezes não podemos ver nem saber, mas diante de Deus nada fica oculto, né? Então uma pessoa que verdadeiramente se arrependeu, ela chegará diante do tribunal de Cristo, mas coberta pelo sangue de Jesus, chegará realmente alguém que o Senhor Jesus conhece, né? Como a gente falou agora. Aqui ele vai dizer, ó, realizamos muitos milagres, mas eu direi, nunca os conheci. Mas aqueles que são, né, de Cristo, certamente ele conhecerá, né? Nosso Deus é um Deus fiel e é exatamente essa questão, né, de proclamar a palavra, né, das pessoas conhecerem realmente a verdade, para que elas tenham a oportunidade de se arrepender, né, verdadeiramente. E aí toda essa responsabilidade, né, esse peso, as consequências, né, Jesus levou sobre ele, né, mas repito, é para quem realmente se arrependeu, né, ou virá se arrepender, né, como a gente falou também, Deus tem dado tempo, Deus tem dado chance, né, o mundo não vai acabar, esse fim dos tempos nunca chega, não. É a misericórdia de Deus nos dando a chance de arrependimento e de mudança antes que esse dia chegue. Tá? Então, já lemos aqui. Então vamos agora para Mateus 11, 22. Mateus 11, 22. Legal, aqui. Esse texto é bem importante. Mateus 11, 22 diz assim: mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. Né? Eu vou ler esse texto aqui um pouquinho antes. Aqui está dizendo, né, que haverá menos rigor para Tiro e Sidom. Ok, né, a gente vê aqui, esse texto mostra claramente como o Senhor é justo e considera contextos, né, especificamente, né, conhece toda a nossa vida e aquilo que a gente tem ou não para oferecer e a oportunidade que tivemos ou não ao longo da jornada, né, de vida aqui na Terra. Vou ler a partir do versículo 20, tá? Um pouco antes. Então Jesus começou a denunciar as cidades que haviam sido realizadas a maioria de seus milagres, porque não se arrependeram. Tá? Ou seja, as cidades aqui, né, que viram milagres, né, por isso que muitas vezes também milagres não acontecem, porque muita gente vê milagres, mas não se arrepende. Né? Isso não é uma premissa, né, para arrependimento, para salvação. E aí Jesus diz: ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas teriam se arrependido, vestido roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E vocês, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, você descerá até o Hades. Se os milagres que em vocês foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você. Ou seja, é justamente isso, né? A oportunidade de conhecer, a oportunidade de ouvir a palavra e não se arrepender. Então isso sim trará juízo, trará condenação. Né? Então, quem não teve oportunidade vai ser julgado? Todos serão. Mas Deus que conhece todas as coisas sabe quem teve oportunidade de fato e quem não teve. Ok. Agora vamos para Atos 17, 31. Se alguém quiser parar, falar alguma coisa, tá? Enquanto isso eu vou continuar aqui. Aqui, ó. Atos dos Apóstolos
17 e 31, diz assim: pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu prova disso a todos, ressuscitando dos mortos. Que tremendo! Esse homem é Jesus Cristo, tá? Então, que eu falei para vocês no início, né? Que quem está designado a julgar todos os povos é o Senhor Jesus, né? Ele, pois, estabeleceu um dia, né? É por isso que a gente fala um dia, e que há de julgar o mundo com justiça. Então, não fala se vai ser, uma parte vai ser julgada, depois de 1000 anos mais uma parte vai ser julgada, tá? Então, nós não podemos defender, né? Pois a palavra sempre fala de um momento específico, de um dia, né, que está totalmente atrelado à volta do Senhor Jesus. Né? Deu provas de tudo isso, ressuscitando dentre os mortos, Senhor Jesus, né, que foi ressuscitado aí. Então, ok, a gente vai agora para um texto também muito especial aqui, Romanos 2, versículo 5. Vamos para Romanos agora. Ok. Então, Romanos 2,5 diz: contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade, mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu, depois para o grego, mas glória, honra e paz para todo o que pratica o bem, primeiro para o judeu, depois para o grego, pois em Deus não há parcialidade, né? Ou seja, Paulo coloca aqui uma ordem, né, em relação aos judeus e tudo mais, mas eu quero focar aqui no versículo 11. Em Deus não há parcialidade. Né? Então, mesmo a forma que a gente encontra o texto aqui, Paulo não deixa dúvidas, né, em que em Cristo Jesus não há mais diferenciação. Tá? O sangue de Jesus é a totalidade. Não importa se o seu sangue é azul, se o seu sangue é amarelo, o que importa é Cristo em todos. Tá? Romanos 2, versículo 11. Em Deus não há parcialidade. Né? E também esse mesmo texto fala que haverá dia, né? Dia da ira de Deus, em que revelará o seu justo julgamento e retribuirá a cada um segundo as suas obras. Então aqui a gente tem mais um texto falando aqui, né? Quando acontecerá esse juízo? Na volta do Senhor Jesus aqui, fala desse grande dia. Tá? Timóteo, a gente tem mais textos aqui também. Apocalipse, vamos ver o de Apocalipse 20. Apocalipse 20, 11. Aqui é interessante, né? Esse texto aqui, ele já fala do trono branco. 20:11 diz assim: depois vi um grande trono branco e aquele que estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Então aqui vai trazendo uma descrição, né? A terra e o céu fugiram da sua presença, não se encontrou lugar para eles. Né? O que quer dizer isso aqui? Né? Terra e o céu fugiram. É difícil para a gente imaginar isso, né? Como que o céu e a terra vão fugir? Por isso que eu digo, né? Nós somos seres criados, a gente tem uma limitação.
né? Até para a nossa imaginação também. Até a nossa imaginação é limitada. Não tem como fugir, tá? Quando ele diz, puxa, o céu e a terra fugiram da sua presença, não se encontrou lugar. Ninguém vai escapar desse trono branco, tá? É isso que quer dizer aqui a palavra. Não tem como escapar, né? Você pode tentar correr, pode tentar se esconder debaixo da cama. Ninguém vai escapar desse julgamento. Impossível, tá? Então é isso que quer dizer aqui a palavra, quando fala que os céus e a terra fugiram, né? Então, existem também linhas que falam que esse grande trono branco vai descer aqui na terra para julgar todos os povos. Outros falam que esse julgamento vai acontecer nos céus e não aqui. Também não podemos afirmar, porque a palavra não é clara sobre o local. Não dá para a gente ficar imaginando. Pode até imaginar, mas nós não podemos afirmar, tá? O que nós podemos garantir é que esse julgamento vai acontecer, né? E é um julgamento, sendo o trono branco, ele é mencionado, né, por vezes aqui na palavra que a gente tem aqui em Apocalipse, né, esse texto, e o que nós podemos dizer é que ninguém vai conseguir escapar, de fato. Vamos ler aqui 2 Pedro 3. Segunda Pedro 3, versículo 7. Pela mesma palavra, os céus e a terra, que agora existem, estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Tá? Então, mais uma vez aqui fala do dia do juízo. Alguém tem alguma questão? Não? Posso continuar? Ok. A gente vai fazer uma leitura de Mateus 25 sobre quem será julgado, né? Quando a gente fala, mas quem vai ser julgado? A gente consegue ter aqui nas Escrituras Jesus falando sobre isso, né? Mateus 25 começa, né, com a parábola das 10 virgens, que também fala sobre a sua vinda, né? Jesus ele deixou coisas muito ricas aqui sobre a sua vinda. Mas, ok. Eu vou ler aqui Mateus 25, no versículo 31, tá? A partir do 31. Diz assim, fala aqui, tem até um título, o julgamento das nações. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono, na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome, e vocês me deram de comer, tive sede, e vocês me deram de beber, fui estrangeiro, e vocês me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês me vestiram, estive enfermo, e vocês cuidaram de mim, estive preso, e vocês me visitaram.
Enquanto os justos responderam: Senhor, quando tivemos com fome, tivemos de comer, ou com sede, tivemos de beber? Quando tivemos estrangeiro ou necessitado de roupas? Quando tivemos enfermo e preso, fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, que o que vocês fizeram, alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Né? Aqui também, né, fala um pouco acerca dos critérios, né? A palavra diz que nós seremos julgados também por obras, tá? E aqui fala um pouco disso também, deixa essa mensagem para nós. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, né? É importante aqui, né? Nós lemos na semana passada, a gente falou sobre isso, que a vontade de Deus é que todos cheguem ao arrependimento, né? E aqui fica claro também: fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Não foi preparado, né? Não era a intenção de Deus que o ser humano pelo qual ele morreu, né? Pelo qual Jesus padeceu na cruz, fosse depois para o inferno posteriormente, né? Foi feito para o diabo e seus anjos. Porém, haverá pessoas lá também, tá? Infelizmente, pelo seu procedimento, pelas suas escolhas, haverá pessoas também nesse fogo eterno, tá? E aí ele traz a mesma descrição: pois eu tive fome, tive sede, vocês não me deram nada para beber, viram estrangeiro, não me acolheram, né? E eles também vão responder: Senhor, quando te vimos com sede e não te demos de comer, né? Então, pode ser talvez quem olha a aparência, né? Jesus vai dizer a mesma coisa aqui: quando vocês deixaram de servir, né, os pequeninos, vocês deixaram de servir a mim. Então, como que vai ser isso aí? Jesus vai separar aqueles que são dele dos que não são, né? É impressionante como Jesus tem essa conexão, né? Tem essa fidelidade àqueles que realmente são dele, né? E que ele conhece cada um, né? Por isso que ele fala que ele vai separar, né? E palavras que nós já lemos aqui também hoje, né? Quando ele fala: não vos conheço, né? Nunca vos conheci, tem versões, né? Mas eu realizei milagres. Não te conheço, né? Então, um juízo aqui, né, que foi preparado para seres espirituais que já estavam aí condenados, né? Vai ser o julgamento, porque condenados eles já estão, tá? E até antes mesmo de nós, né? Antes do ser humano, a gente já sabia aí que esses seres já estavam condenados. Não sei se tem alguma dúvida, se tem alguma questão. Oi, Juliana. Sim. Marcelo. Uhum. Uma questão só. Como explicar um exemplo, né? Vai chegar diante do juiz, diante de Jesus e falar: Senhor, em teu nome a gente expulsou demônios, curamos pessoas, e aí Jesus fala assim: faço que eu não vos conheço. Como explicar isso? Marcelo, como até eu comentei um pouquinho antes, né? Existem coisas que os olhos humanos não veem, né? A gente não sabe. Às vezes a gente olha uma pessoa e a gente acredita que ela é de Deus. E às vezes a gente até... Tem muita gente que se achega a Deus através de uma pessoa e depois descobre que aquela pessoa não tinha caráter. Não sei se você já viu situações assim: puxa, fulano é uma bênção, daqui a pouco aparece na mídia lá que o fulano fez coisas terríveis, né? Aquela pessoa será salva? Sim, né? As pessoas que se achegaram, claro, porque Jesus vê o coração, vê a fé delas. Mas Jesus, ele é de relacionamento pessoal, de relacionamento íntimo. Então, eu posso falar com você aqui, né? Falar com vocês. Depois que eu desligar a câmera e a vida que eu tiver, enquanto vocês não estão me vendo, não sabem nada do que eu estou fazendo, é que garante se Jesus vai dizer naquele dia: entra, minha amiga, ou se afasta de mim, que eu não te conheço. Não importa o que eu tenha feito. Quem foi
abençoado e creu de coração puro, sem saber da procedência, vai ser salvo. Mas aquela pessoa que às vezes proclamou, até falou do Evangelho, mas não viveu uma vida em Cristo de verdade, como eu digo, no mundo espiritual, dos anjos, você não consegue esconder. Às vezes você está bonito aqui, está legal, não fica, mas no mundo espiritual você é uma vergonha. Então, isso não será tolerado por Jesus, porque Ele vê todas as coisas, nada está oculto diante dEle. Então, essas pessoas naquele dia serão envergonhadas. Quem se achegou a Jesus, Jesus vai receber, com toda certeza. Né? A gente vê, né, pela palavra, mas quem pisa na bola e não se arrepende, vai ser um dia de vergonha, né? Vai ser um dia muito terrível. Tá? Isso que eu entendo dessa palavra. Entendi, agora eu entendi. Ô Ju, é que nem uma situação, né? O exemplo que você está dando aí, de a pessoa confiar no seu próprio ego já, né? Sim. Ela tem titular. Aparentemente ele põe Deus na frente, mas Deus, no interior dele, Deus não conhece realmente quem ele é. E no sentido assim, é como não acreditar no próprio Deus. Ele ministra, ele prega, ele não é ele que realiza o milagre, mas ele faz a oração e através da fé da pessoa, Deus dá essa liberalidade, né? Que socorro. E isso faz as pessoas caírem assim, não é as pessoas que estão sendo enganadas, ele está se auto-enganando, né? Sim. Infelizmente tem muito isso. Exatamente. O que acontece? O ser humano é muito... E até essa fragilidade que a gente tem, e tudo isso será corrigido por Jesus. Né? Porque o que acontece? Não é só uma fragilidade física que a gente tem. Né? A gente se perde muito fácil, com pouca coisa, às vezes com pouco dinheiro, às vezes não precisa nem ser muito dinheiro. A gente se corrompe e começa a achar que a gente é alguma coisa. Né? Às vezes com um emprego, tem um salário X, você começa a falar, não, agora, né? E as coisas de Deus não são assim. Né? A vida com Deus não é assim. Só que o que acontece? Nesses níveis, pode acontecer, às vezes a pessoa começa um ministério, né? Eu acho até que está muito relacionado com o ministério essa palavra, porque fala assim, eu realizei muitos milagres. Então, eu imagino uma pessoa É igual o exemplo do bolo que o pastor falava, né? Lembra do exemplo do bolo? Do bolo de chocolate, chegar diante de Deus. Sim, você acha que assim, pelos números você está agradando. E a gente é muito fácil da gente se perder com isso. Achar que pelos resultados que a gente está dando, Deus está se agradando de nós, mais ou menos. E isso não é verdade. Né? Até eu amo quando as pessoas falam do exemplo do Senhor Jesus, né? Que os céus se abriram, né? O Espírito Santo veio em forma de pomba e se ouviu uma voz audível dizendo, meu filho amado, em quem me comprazo. E aí pergunta, Jesus tinha feito algum milagre? Não. Jesus já tinha morrido na cruz? Não. Né? Jesus já tinha formado discípulos? Não. Jesus naquela ocasião ele não tinha feito nada. Né? E os céus se abriram e o Senhor falou, né, em voz audível, esse é o meu filho amado, a ele eu vi, meu filho amado em quem eu tenho prazer. E Jesus não tinha feito obra alguma ainda, Jesus ainda não tinha números, né? Então, a partir disso a gente percebe que Deus nos ama sem a gente fazer nada, né? Então, o amor de Deus por nós, o relacionamento que Ele deseja conosco não está atrelado a números. Isso é uma consequência, deve ser uma consequência do nosso relacionamento com Deus. Quando não é muito fácil da gente cair nessa situação, né, de chegar diante de Deus com números, com resultados, né, e pessoas que não quer dizer que as pessoas não vão ser alcançadas, mas nós não tivemos intimidade, não estivemos à mesa com Jesus. Então ele vai falar, eu não sei quem é você, amigo, por favor se retire, não te conheço. Ah, mas Senhor, mas eu fiz.
você fez para fora, mas você não tinha relacionamento comigo. E o que Jesus quer? Relacionamento, né? Já vai mudar de sala agora? Então, Acho que vai, Ju, porque ele não pode falar lá que está gravando. Aí é tá só ótimo. entra. Tá ótimo. Tá Sim, bom. melhor. Por favor, pessoal, vamos fazer a troca então por segundo link. Esperar todos, não sei se todos já entraram. Troca de Elaine. A Di, né? É. Ah, e o Valdecir. Sim. Então, até sobre o que eu estava falando, né, com a Di, eu percebo, assim, pelo que a gente vê, né, de tantas pessoas aí, tantos ministérios, que quando acontece esse tipo de situação, temos certeza, irmãos, o Senhor ele dá muitas formas de nos avisar, de alertar. Quando a gente entra num caminho, a gente vê pela nossa vida também, quando a gente começa a ir por um caminho que não é legal, começa a vir aquele desconforto, o Espírito Santo começa a incomodar, né? Ou não vai por esse caminho, para que a gente possa repensar, né? E é da mesma forma, né? Às vezes um ministério que não está bem alinhado, né? Como a gente falou aqui, às vezes tem muito resultado, mas não tem relacionamento com Deus, não está santificando Jesus no seu coração, não está buscando a Deus verdadeiramente, né? Por amor ao Senhor Jesus, não está buscando um relacionamento verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo. O Senhor vai alertar, o Espírito Santo vai alertar, vão acontecer coisas, né? E essa pessoa não vai se arrepender se ela não quiser. Porque podem ter certeza que o Senhor ele vai dar sinais, ele vai tentar trazer essa pessoa, ele vai usar irmãos, ele vai usar situações para que essa pessoa se volte, né, para o caminho correto. Tá? Então, quando chegar nesse ponto, né, Jesus falar, não vos conheço, apartai-vos de mim, independente dos seus números, é porque muita coisa já aconteceu, o Espírito Santo já alertou muitas vezes, né? E, inclusive a palavra fala, não apaguem o Espírito, né? Com certeza é um contexto em que Deus avisou, Deus falou, Deus deu chance e a pessoa realmente não quis, tá? Porque nosso Deus, ele é maravilhoso, né? E nós vemos aqui pela palavra que o desejo dele é que todos cheguem à salvação através de Jesus. Bem, então a gente já passa aqui, né, com essa questão, finaliza, né, esse entendimento aqui da questão do dia. Nós temos vários versículos falando aqui, né, sobre o grande dia, né. A gente leu aqui Mateus 25, eu queria ler, tinha mais um texto que eu queria passar aqui com vocês. Ok. Sobre quando ocorrerá, né? Depois que entendemos que haverá apenas um único juízo, né? Então a gente consegue chegar nesse entendimento. Tem muitos outros textos, tá? Eu li só alguns e já foi possível aqui a gente evidenciar que é o dia do juízo, né? Então a gente não pode fragmentar isso, né? Pela nossa própria interpretação apenas.
Naturalmente surge a pergunta de quando esse julgamento ocorrerá. Vale lembrar que, num certo sentido, as pessoas são julgadas já até no presente. Isso é, de acordo com a resposta delas com relação a Cristo ainda em vida. Isso foi o que Jesus ensinou a Nicodemos no Evangelho de João, dizendo: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. No original, o termo traduzido como condenado também significa julgado. Logo, quem não crê no nome do unigênito Filho de Deus já está julgado. Isso implica na ideia de que o juízo de Deus já recai no presente sobre os incrédulos. Por isso não anula a verdade de que a Bíblia aponta para um julgamento futuro e final, que ocorrerá na consumação da história. Então, sobre esse julgamento, a Bíblia ensina: acontecerá no final da presente era, no último dia. Então, quando é o final da presente era? Quando Jesus retornar. Deixa eu só responder uma coisa aqui, um minutinho, tá? Perdão. Então, o final da presente era, imediatamente, a volta de Jesus. E a partir da volta de Jesus já começa um reinado eterno, um estabelecimento, né, de um estado eterno, de um estado de eternidade. Tá? Então a gente já vai poder presenciar isso. Ou seja, é o corte, a data de corte, porque estando em Jesus, nós já estaremos no estado eterno em Cristo, e sem Jesus, um estado eterno já em condenação. Na parábola do joio e do trigo, Jesus explicou que o julgamento se dará na consumação deste mundo. Mateus 13:40. Segundo o próprio Jesus, esse momento ocorrerá por ocasião da sua segunda vinda, quando ele se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros. Nós já lemos esse texto. O apóstolo Paulo também apontou exatamente para esse momento, escrevendo à igreja de Tessalônica. Então, 2 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 1. O apóstolo Paulo, esse dia, o dia em que o Senhor Jesus se manifestará desde o céu com os anjos do seu poder, com labareda tomando vingança dos que não conhecem a Deus. Tomando vingança dos que não conhecem. Esse conhece não é o conhece de não ouvir falar, como nós viemos falando aqui. É um conhece de entender, de se alinhar com a vontade de Deus. Ou seja, as pessoas que tiveram chance e continuaram na corrupção do pecado. Porque ele fala o quê? Ele fala de justiça. Ju, Sim. é 2 Tessalonicenses o quê? Você leu aí? 2 Tessalonicenses 1. Eu vou ler ainda, na verdade, tá? Ele tá explicando mais, A gente vai fazer 2 Tessalonicenses 1, do verso 7 ao 10. E tomando vingança dos que não conhecem Deus. Eu posso não crer também, ok. A gente, como já vai entrar nessa outra carta que é de Pedro, então a gente faz essa leitura de Tessalonicenses. Eu vou ler um pouquinho antes aqui, do versículo 5. Não se lembra de
Agora vocês sabem o que o está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que esteja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vida. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder com sinais, com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor e a verdade que os poderia salvar. Tá? Então depois o apóstolo Paulo vai dando um pouco mais de detalhes aqui, né, acerca disso. Ele chama de mistério da iniquidade, que já está em ação. Né? Então, existe um tempo, né? Às vezes a gente olha assim e fala, mas por que Jesus já não atua, já não acaba com isso? Mas existe um tempo estabelecido por Deus, né? Em que nós não conseguimos dimensionar, né? Mas nós precisamos o quê? Realmente crer, nós como cristãos, agir com atos de justiça, de bondade, até que Jesus venha. Né? O que a gente precisa fazer é representar Jesus. Como a gente representa? Se afastando desses atos, né? Pelo contrário, agindo com bondade, agindo com justiça, abençoando, orando, enviando provisão para aqueles que precisam, tendo uma vida de santidade. Tá? Então é já vivendo a forma do reino, já vivendo, né, como o que ainda não é já fosse. Né? Então o texto aqui traz mais detalhes agora, mas fala sobre essa manifestação, né, das trevas, mas aqui não se diz assim, por essa razão Deus lhes envia um poder sedutor a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Né? Como a gente falou na aula passada, né? A vida com Deus, né? Estar em Cristo, ter um relacionamento com Jesus é um ato voluntário. Né? Então, se as pessoas têm mais alegria na injustiça do que na justiça, obviamente elas não têm parte com Jesus. E Jesus não vai obrigá-las a ser uma pessoa justa. Não. Você quer viver de forma justa? O que está dizendo aqui o texto? Deus vai permitir que essas pessoas continuem vivendo de forma injusta, tá? Até que Ele venha, mas elas arcarão com as consequências disso. Depois aqui fala de Pedro, né? Os céus e a terra que agora existem, nós já lemos esse texto, não vou ler novamente, se guardam para o fogo eterno até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. No versículo 10, Pedro esclarece que esse evento acontecerá no dia da vinda do Senhor, um dia que pegará o mundo iníquo de surpresa, pois virá como ladrão. Isso é interessante, né? Aqueles que amam a vinda do Senhor não serão pegos de surpresa. Né? Quem vai ser pego de surpresa? Aquele que não está esperando. Aquele que acha que a vinda, nós falamos na semana passada, né? Acho que vai tardar a vinda do Senhor. Esse dia não vai chegar, faz tempo que eu escuto falar disso, não acontece nada. Então essas pessoas serão pegas de surpresa, tá? Inclusive no mundo espiritual também, né? Pois, né, como já foi falado, ninguém sabe o dia, senão o Pai, né? Ou seja, é para pegar todos, seres humanos e seres espirituais, de surpresa, né? Por isso que ele diz que será como o ladrão. E encerrará essa presente era e começará a eternidade com novos céus e nova terra em que habita a justiça. Tá? A gente vai ler inclusive esse texto agora de Mateus 24, em que a gente vê Jesus falando, quando perguntam, né, acerca de quando se dará esses fatos, quando será a ocasião da vinda do Senhor. Mateus 24, versículo 36. Então,
Na verdade, tem um contexto antes, né? Eu vou ler. Deixa eu ver aqui. Tem um grande texto. Eu vou ler a partir do versículo 30. Tá? Então, tem um contexto que também fala disso, se vocês quiserem ler depois o texto completo. Então, Mateus 24:30 diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendam a lição da figueira: quando seus ramos se renovam, suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando vierem todas essas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Aí vem o 36. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Aí fala que dá um exemplo aqui de Noé, né? Então, nos dias do dilúvio, as pessoas viviam sua vida comum, faziam suas coisas, faziam seus planos, então veio o dilúvio, né? E levou a todos. Não sei se alguém tem. Se alguém tem algum comentário. Tenho mais alguns textos aqui. Vou ter que encurtar um pouquinho. Não sei se. Eu vou falar aqui rapidamente, né? Essa pergunta aqui: quanto tempo vai durar, né, o juízo final? Não dá pra gente dizer, eu até falei um pouco disso no começo, né? Fala do dia, né? Mas não quer dizer que vai levar 24 horas. Tá? Não dá pra gente mensurar quanto tempo vai levar esse evento, né? Mas olha o que diz aqui, né? Aqui, 24 horas, além do que a Bíblia também usa a palavra dia para se referir a períodos mais longos. Né? O importante é que haverá tempo suficiente para que todos sejam julgados, de modo que tal julgamento acontecerá sem interrupções, imprevistos, recessos e adiamentos. O julgamento final só terminará quando todos os ímpios estiverem no lago de fogo e os salvos acolhidos na bem-aventurança de Deus. Onde ocorrerá o juízo final? A gente falou também um pouquinho disso mais cedo, né? Alguns dizem que vai ser na terra, outros dizem que esse julgamento acontecerá no plano espiritual. Não podemos dizer, né? Isso já, alguns argumentam que no livro de Apocalipse o trono de Deus está sempre no céu e na terra. Mas são especulações. Tá? Outros dizem que será aqui na Terra. Né? O importante, como a gente já comentou, é que vai acontecer. Nós precisamos estar preparados. Né? A questão de quem será o juiz? Jesus Cristo, o justo juiz. É ele que vai julgar. Né? Então, quem vai participar do juízo? Né? Jesus, né? E os anjos.
obediência, né, a Jesus. Então os anjos vão executar todas as ordens de Jesus. Existem coisas que ele mesmo vai fazer e coisas que os anjos executarão, né? Então todos os anjos ali à disposição do Senhor Jesus, né, para executar a justiça, né, e todo o plano de Cristo em fazer justiça, né, sobre a terra. Outras passagens bíblicas afirmam também que os santos, em seu estado glorificado, também participarão ativamente do julgamento. Em Salmos fala isso. A Bíblia não é muito clara sobre como será, porém é muito provável que seja no sentido de louvar e reconhecer a integridade dos juízos de Cristo, né? Ok, vamos ler então. Ok. Mateus 8:29, acho que é importante a gente ler, porque a gente fala, a gente sabe, acho que já ficou bem claro a questão acerca de que não haverá diferenças, todos estaremos diante do Senhor, né? Os salmos para estarem com Cristo para sempre, os que não receberam o Senhor Jesus para a condenação, mas haverá também julgamento de seres espirituais, como nós falamos, né? Então, deixa eu ver aqui. Ok. Aqui Mateus 8:28, tá? Quando ele chegou ao outro lado da região dos Gadarenos, Jesus, tá? Foram ao seu encontro 2 endemoniados que vinham dos sepulcros. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então eles gritaram: "Que queres conosco, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo?" Ou seja, no grande dia, eles também serão julgados. Deixa eu dar uma olhada aqui se tem alguma coisa aqui no livro de Judas. Deixa eu ver rapidamente aqui. Porque esse texto eu não consegui passar. Aqui, achei. Então, é isso mesmo. Então, Judas só tem um capítulo, né? Então, em Judas, versículo 6 diz assim: "Enquanto aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos em correntes eternas, para o juízo do grande dia." Né? Ou seja, todos os anjos que abandonaram a sua posição, a sua morada, estão guardados em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. Tá? Então, os anjos também serão julgados nesse dia. Satanás, a gente já sabe, né? Que para ele está destinado ao lago de fogo. Então, a gente vê que a Bíblia falando sobre seres espirituais que também serão julgados. Né? E não haverá diferença, né? Apocalipse 20 fala isso, aqui também rapidamente. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre essas questões também, ou outras questões, podem aproveitar. Então, 20:12. Tá. Vi também os mortos, tá? Grandes e pequenos, em pé, diante do trono. Ou seja, não importa o cargo, não importa a posição, se foi um grande político, se foi um pequenino, né, desconhecido, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Né? E aí depois dá mais detalhes, né? O mar entregou seus mortos, o Ares entregaram seus mortos. Então assim, como a gente falou em outras aulas, não haverá limitação. Ah, mas o corpo já está deteriorado. Não existe limitação para Jesus. Se ele mandar levantar, vai sair do mar, da terra, de onde for. Né? Então,
não existe distinção, tá? Isso aqui não vai passar, isso aqui não, né? Mas os livros, né, justamente para mostrar, né, tudo que foi feito, qual foi a conduta dessa pessoa, tudo que eu queria encontrar. Eu vou falar para vocês aqui. Aqui, o que será julgado? Isso aqui que eu queria falar para vocês aqui antes da gente concluir, porque os outros pontos eles são muito parecidos, né? Acabam tendo uma certa redundância, tá? Então, aqui já está claro, né? Quem vai ser julgado, seres humanos, seres espirituais serão julgados, Satanás que já está condenado, tudo isso no grande dia. Então, o que será julgado no juízo final? No juízo final serão julgadas todas as coisas que foram feitas durante a vida presente, quer sejam más, quer sejam boas. 2 Coríntios 5:10 fala sobre isso. Então, o que será julgado? As obras. O livro de Apocalipse diz que os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme que se achava escrito nos livros. Acabamos de fazer essa leitura. O mesmo ensino encontramos em várias outras referências bíblicas. Em Mateus, em Efésios, em Hebreus, em 1 Coríntios, em 1 Pedro, em Apocalipse, também, novamente, em outro capítulo. Podemos incluir a questão da omissão, ou seja, às vezes queimamos por deixar de fazer algo. Né? A Bíblia em alguns momentos fala sobre isso, né? Sobre a omissão. Né? Um dos momentos em que ele fala disso é aquela palavra, né, do homem à beira do caminho, né? Que o sacerdote passa por ele, levita, né? E existe alguém que passa ali e leva ele para a hospedaria e cuida dele, né? E o Senhor deixa claro como ele aprecia isso. Ok. Então, as obras, tá? Tem todas as referências, vários textos bíblicos falando sobre isso. As palavras, e Jesus foi claro dizer que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Então, tudo aquilo que nós falamos, né, tudo aquilo que nós defendemos, nós teremos de prestar contas. Né? Mateus 12:36. Vamos ler aqui esse texto. Mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar contas de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. Aí vem um terceiro pilar aqui, os pensamentos. O apóstolo Paulo escreveu dizendo que quando o Senhor vier, não somente dará a plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. Ou seja, coração, mente, né? Aquilo que a gente idealiza, aquilo que a gente pensa. Né? Então, 1 Coríntios 4:5, Romanos 2:16. Vamos ler 1 Coríntios. 1 Coríntios 4:5. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão. 1 Coríntios 4:5. Diz assim: portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará a luz que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Tá? Então, o que Deus vai julgar? As obras, as palavras e os pensamentos dos homens. Resumindo, podemos dizer que no dia do juízo final não haverá nada que agora esteja escondido, que não será revelado. Tá? Então, tem mais textos aqui também. Os critérios aqui do julgamento com relação a essas obras. Fala aqui das obras boas, obras más, né, se castigos e graus de glória. Né, a gente sabe que haverá, nós falamos isso na aula anterior, né, sobre existirão graus de condenação, existirão graus de glória também. O Senhor, Ele é justo. Então, aqueles que
estão em Cristo, têm cooperado de todo o coração com a obra, têm levado pessoas a Deus. Né? A gente viu lá o texto de Daniel, que fala que essas pessoas vão resplandecer ainda mais, né? Haverá uma glória maior. Né? Aqueles que serão condenados, porém, não foram... o crime não foi tão, né, como posso dizer, que haverá distinção também entre a maldade, né? Vou ler esse texto aqui, Lucas 12, versículo 47. Acho que é melhor a gente ler o texto para ficar mais claro. Lucas 12, 47 e 48. Ok. Aquele servo que conhece a vontade do seu Senhor e não prepara o que ele deseja, nem realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Tá? Ou seja, nós falamos sobre isso, aquele que desconhece, aquele que não teve oportunidade. Né? Até aqui o Senhor fala também, receberá menos açoites. Então haverá graus em condenação e haverá graus também em glória. Tá? Então a gente pode saber aí que, né, haverá diferenciações, porque Deus é justo. Né? Às vezes as pessoas falam, não, mas nos céus todos serão iguais. Realmente nós teremos uma vida que será diferente, uma vida eterna, em que não haverá inveja, não haverá rancor. Né? Então, se um irmão ou uma irmã tiver uma glória além da minha, aquilo não vai me ofender. Tá? Mas haverá diferenciações. Como isso pode ser mensurado e qual é a diferença disso, eu não consigo dizer para vocês, mas a Bíblia está dizendo que haverá diferenças. Né? Então, essa coisa, todos serão iguais, todo mundo vai ter a cabeça amarela no céu. Me parece que não. Né? Pela escritura eu estou vendo que não. Né? A diferença é que em Cristo Jesus não haverá inveja, né? Não haverá aquele desconforto. Por que o outro tem e eu não tenho? Né? Que é uma coisa terrena, é uma coisa mesquinha. Né? Mas haverá sim diferenciações, né? Porque Deus é justo. Né? Justamente por Ele ver e conhecer todas as coisas. Né? Acerca da responsabilidade também, né? A gente leu agora, né? A quem mais é dado, mais será cobrado. A gente tem aqui ainda mais detalhes, aqui um pouco mais de detalhes acerca de galardões. Né? Aqui, como podemos ver, no juízo final, ímpio receberá sua condenação com diferentes graus de castigo, e o santo receberá seu galardão com diferentes graus de glória. A Bíblia afirma que os santos serão galardoados, tem uma série de versículos aqui. Os galardões serão distribuídos segundo as obras de cada um. Isso está na palavra. Está escrito isso. Serão distribuídos segundo as obras de cada um. Isso é o que o apóstolo Paulo afirmou em 1 Coríntios 3, versículos de 10 a 15. Né? Essa passagem o apóstolo utilizou 6 materiais para exemplificar a forma com que os santos constroem suas obras. Esse texto maravilhoso, com ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Paulo também deixou claro que o fundamento sobre o qual todos devem construir é um só, Jesus Cristo. Depois Paulo fala que a obra de cada um será testada pelo fogo, uma clara referência ao dia do juízo de Deus. Sim, né? Esse dia vai ser como fogo, diferente, né, dos tempos de Noé, que foi com o dilúvio. Né? Então a palavra fala sobre isso, que não vai destruir com água, mas dessa vez vai ser com fogo. Né? Então todos nós passaremos por esse fogo. Tá? Todos nós, todas as nossas obras serão provadas, né, no fogo. E se não restar, né, misericórdia, mas o que ficar ali é porque realmente era muito precioso. Né? Então isso que a gente precisa ter em mente, né, para o dia, né, do juízo. Né? Então o propósito
do juízo, né? Como a gente falou, é o Senhor trazer justiça sobre todas as coisas, né? Nada vai ficar impune, né? Mas ao mesmo tempo também aqueles que estão em Cristo Jesus poderão desfrutar da presença dele para sempre, né? Serão transformados, como nós falamos, os que morreram em dor, em doenças, né? Em sofrimento, serão glorificados, né? Os que morreram em Cristo, é engraçado que a palavra diz, tudo acontecerá no mesmo dia, mas aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, né? Os nossos amados, nossos irmãos que já vieram a falecer, né? Serão os primeiros ali a serem ressuscitados em glória, né? É o que está escrito, né? Não sou eu que estou falando isso. Então, o Senhor Jesus vai honrar todos aqueles que são dele. Essa é a nossa esperança, né? Como o apóstolo Paulo diz, consolem uns aos outros, né? Com essas palavras. As palavras, né, são fiéis, são dignas de confiança. Então, o propósito é esse, sabe? De Deus é honrar aqueles que sofreram, os mártires, é fazer justiça, né? É dar a Satanás o seu destino e a todos os anjos cruéis, né, impiedosos que têm assolado, né, o mundo hoje. Outros estão presos, tem muito tempo. A palavra fala de anjos que estão presos, que serão liberados por um tempo até que sejam finalmente julgados, né? Como vai ser isso? A gente não consegue dimensionar quanto tempo vai levar, tá? Mas a gente entende que tudo isso é a partir da segunda vinda do Senhor Jesus, né? Acontecerá a ressurreição dos mortos, que nós tratamos, e o juízo final, né? Onde aí nós teremos todas as nossas obras aí provadas, né? E o Senhor fará justiça sobre toda a terra. Vocês têm mais alguma dúvida, alguma observação? A gente já concluiu o nosso horário também, né? Então, ninguém tem nenhum comentário? Então acho que a gente já pode encerrar, né? Cadê o irmão Modecir? Tá aí? Modecir? Hoje eu tô aqui. Isso, irmão. Pode agora pra gente terminar então a aula. Entendi. Posso sim, pode deixar. Só que não fiz pergunta porque eu tô aqui aprendendo contigo, bicho. E essa situação aí eu vou ficando mesmo, né? Porque puxado, a gente né? ouve os debates aí, um puxa para a direita, outro puxa para a esquerda, mas a melhor coisa mesmo é ficar no Senhor, né? Exatamente. É isso mesmo, fazendo né? a sua vontade, né? Amém. Então é isso aí que nós devemos fazer. Amém. Né? Estamos preparados. Isso mesmo. Para que deixa aí para os pais entendidos, né? Se é para pré ou se é pós. Né? Mas independente se é pós ou pré, nós vamos estar juntos na glória. É isso que interessa. Glória. Amém. Amém? Com certeza. Deus abençoe. Amém. Amém. Ora para nós aí. Amém. Querido Deus e Pai, louvado seja o teu nome santo, Pai. Queremos te agradecer mais uma vez por essa oportunidade, Senhor, de estar aprendendo contigo, Senhor. Porque tudo que tu faz é bom, Senhor. E tu tem trazido, Senhor, meu Deus, vidas para trazer, Senhor, meu Deus, a nós a abertura, Senhor, meu Deus, dos nossos olhos, de conhecimento da tua palavra. Amém. Sei, meu Deus, que não é fácil, Senhor, meu Deus, mas precisamos nos dedicar diante de Ti. E assim, Senhor, meu Deus, tu tem levantado homens e mulheres, meu Deus, que estão maravilhosos e enxergar um pouco mais à frente. Meu Deus, obrigado, Senhor, meu Deus, por Tu ter abençoado a vida da Juliana, dado graça a ela, Senhor, meu Deus, para fazer esse trabalho. E por isso eu glorifico o Teu nome, Senhor. Aí, obrigado, Senhor, meu Deus, pela vida dos meus irmãos, que aqui estiveram, Senhor, meu Deus, interessados a aprender, Senhor. Meu Deus, eu peço, meu Deus, que ainda que não seja, meu Deus, da maneira que a gente espera que as palavras entrem no nosso coração e no nosso entendimento, Pai. Mas eu sei que, aos poucos, Pai, a gente vamos entendendo e andando, fazendo a Tua vontade. Meu Deus, obrigado, Senhor, meu Deus, por essa aula. Eu louvo a Ti por cada vida que esteve aqui. E peço que Tu
continua abençoando, Senhor, dando graça para cada um em nome de Cristo Jesus, Pai. Para que possamos, meu Deus, em nome de Cristo, chegar à unidade do teu Filho Jesus, que ele para falar. Em nome de Jesus, eu peço, prepara para uma boa noite, descanso para todos nós, para que possamos descansar e ter o descanso do justo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Muito obrigada. Um abraço a todos. Amém. Deus abençoe, Ju. Amém. Fique com Deus. Glória a Deus. Amém. Obrigada, Ju. Deus abençoe. Deus abençoe, Di. Amém. Tchau, tchau.